Olá pessoal, meu nome é Guilherme Carneiro Monte, sou professor de farmacologia da UERJ e estou aqui para ministrar a aula de inibidores de síntese proteica bacteriana. É uma aula que a gente vai ver alguns tipos de antimicrobianos que vão atuar, inibindo a síntese proteica bacteriana. Começando então com a classe das tetraciclinas, que são substâncias anfotéricas e cristalinas de baixa solubilidade. Elas estão disponíveis na sua forma de cloridato e elas são consideradas como quelante de íons metálicos bivalentes. Esses agentes são considerados como bacteriostáticos e possuem uma ampla variedade de espectro de ação para bactérias aeróbicas, anaeróbicas, gram-positivas e gram-negativas. Então, o protótipo da classe que a gente pode ver aqui é a tetraciclina. Esse fármaco aqui representado na figura tem uma fórmula estrutural das tetraciclinas, em que os seus congêneres eles vão mudar de acordo com o seu substituinte. As tetraciclinas elas foram comercializadas no Brasil como de primeira geração, na forma natural que foi a primeira foi a oxitetraciclina, e as de segunda geração, que são as semissintéticas, que no caso é tetraciclina, doxaciclina e minociclina. Elas são classificadas de acordo com a meia-vida, no caso de curta ação, de curta meia-vida, no caso a tetraciclina de 6 a 8 horas, e de longa meia-vida, como a doxiciclina e a minoxiclina, cerca de 16 a 24 horas. Como mecanismo de ação das tetraciclinas, são fármacos que vão se ligar né, é, na região 30S do DNA bacteriano. Quando ela se liga nessa região, tá, aqui, representado nessa figura, ela vai inibir a síntese proteica bacteriana mediante a ligação da subunidade 30S e o bloqueio da ligação do RNA transferase ao local A, que é esse local aqui. Então você consequentemente não tem a síntese polipeptídica nascente da bactéria. Em altas doses, as tetraciclinas elas têm efeito bactericida, pois elas vão agir como quelantes dos íons magnésio, ferro, né? E por que não usar em altas doses? Porque aí vai ter o maior risco para toxicidade nas células humanas. Vai poder ter uma penetração do fármaco em células humanas. Então, por isso que não deve ser utilizado em altas doses. Também as bactérias são bastante sagazes, produzindo mecanismos de resistência para a ação das tetraciclinas. O primeiro que eu destaco aqui para vocês que é uma diminuição do acúmulo das tetraciclinas com uma redução do influxo do fármaco. Então as bactérias elas vão vão diminuir, o influxo do fármaco, criando esse mecanismo de resistência aqui. O segundo é a inativação enzimática das tetraciclinas. As bactérias vão produzir enzimas que vão clivar o fármaco e diminuindo então a ação dele sobre as bactérias. Terceiro, as bactérias elas vão produzir proteínas de proteção ribossômica que vai deslocar a tetraciclina do seu sítio de ligação, do seu alvo. Além disso que foi citado, um outro mecanismo de resistência é o efluxo dependente de energia, produzida pelas proteínas da família ABC, que vai fazer a extrusão do fármaco para o meio extracelular. Da família da tetraciclina, a tigeciclina ela é mais eficaz sobre dois mecanismos de resistência das tetraciclinas. O primeiro, que é a bomba de efluxo, e o segundo, que é a questão da proteína de proteção ribossomal.
Algumas bactérias gram-negativas elas vão expressar a bomba de efluxo do tipo TED-A. Ela está presente também em cepas de estafilococcus, tá? E também vai existir uma proteína ribossomal TET que vai estar expressa em bactérias gram-positivas, causando então essas resistências. E eu trago aqui para vocês um quadro de farmacocinética da família das tetraciclinas, né? E destacando aqui que apenas a tigecyclina, ela é administrada por via intravenosa, e que todas elas têm uma ampla distribuição pelo organismo. A tigecyclina tem uma distribuição de cerca de 7 a 10 litros por quilo corpóreo. A meia-vida dela vai aumentando da tetraciclina de 6 a 8 horas, da doxaciclina, minoxiclina de 16 a 18, e da tigecyclina é a meia-vida mais longa de todas as classes, de todos os fármacos da classe. Todos eles são excretados pela via da bile ou da urina. Como eu falei anteriormente, a meia-vida delas pode ser de curta, longa, né? E apenas a tigecyclina tem a meia-vida de cerca de 36 horas. A doxaciclina e a minoxiclina ela possuem absorção quase completa e a excreção lenta, por isso que é permitido uma dose única diária em determinadas indicações. Porém, os dois fármacos são geralmente administrados 2 vezes ao dia. E as tetraciclinas elas têm um espectro de ação em usos clínicos bastante variado, como eu já falei, né? Ações sobre bactérias intras e extracelulares, bactérias gram-positivas, gram-negativas, anaeróbios, espiroqueta, rictéceos, protozoários e amebas. A indicação, por exemplo, das tetraciclinas, elas podem ser utilizadas para o tratamento da febre maculosa, né, que é causada pela bactéria Rickettsia recticis e é transmitida pela picada do carrapato ou fezes de piolho. Os principais sintomas são náusea, febre, vômito e a evolução da doença com eczetema petequial e dores abdominais e articulares. E aqui tem um quadro onde você encontra a dose juntamente com a posologia para o uso clínico, no caso da doxaciclina, para esse tipo de doença. A cólera também, causada pelo vibrio cólera, produz uma enterotoxina. A cólera é transmitida através da água e de alimentos contaminados com fezes humanas, com a presença da bactéria. Ela causa diarreia, vômitos e dores abdominais. Algumas recomendações para antibiótico terapia e posologia da cólera que a gente tem a tetraciclina, por exemplo, pode ser administrada de 6 em 6 horas por 3 dias em crianças e gestantes. Tá? A doxiciclina também pode ser utilizada tanto em criança como em adulto. Infecções por clamídias, né, causando o linfongranuloma venéreo, que vai atingir os órgãos genitais e o gânglio da virilha. E isso ocorre através do sexo desprotegido. E a recomendação que se tem para o tratamento venéreo é a utilização de doxaciclina ou eritromicina. Os inibidores de síntese proteica também são utilizados no tratamento de tracoma, causado por clamídia. É uma doença que vai comprometer a córnea e a conjuntiva do olho, podendo levar a perda da visão total ou parcial, né? E no casos mais graves. Geralmente, a eritromicina é recomendada, mas também pode ser recomendado a tetraciclina e a doxaciclina. Donovanose, ou granuloma lingual, que é uma doença crônica progressiva sexualmente transmissível que acomete principalmente a mucosa das regiões genitais, perianais e inguais. Também recomenda-se a utilização de doxaciclina, eritromicina e azitromicina. Tá? Doença inflamatória pélvica. Essa doença ocorre devido à penetração, né,
da bactéria, a multiplicação do micro-organismo da vagina, na porção externa do colo do útero e do endométrio, nas trompas e ovários, peritrônio e estruturas contíguas. O fármaco ele vai ter ação sobre alguns tipos de bactérias, como a Neisseria gonorreia, clamídias, né, alguns anaeróbios, gram-negativos, streptococos. E a recomendação ambulatorial é a utilização de ceftriaxona com doxiciclina e metronidazol. E na recomendação hospitalar, né, com peritonite, cefoxitina e doxiciclina. Algumas infecções do trato gastrointestinal, como a utilização desses fármacos contra Shigella, Salmonella, enterobactérias, alguns são ineficazes porque já apresentam resistência e tem uma limitação na utilização da tetraciclina no tratamento de diarreia do viajante, tá? Então, às vezes não é uma boa recomendação. Pode ser indicado em casos de uretrite, prostatite, epidemite, cervicite, perdão. Ela vai ter ação, o fármaco vai ter ação sobre a Neisseria gonorreia, clamídia, e aqui embaixo vocês podem ver que alguns fármacos são indicados, azitromicina, doxiciclina, tá? A pneumonias atípicas também pode ser feito o tratamento desses fármacos. Vai ter ação sobre esses micro-organismos atípicos, como Mycoplasma, Clamídia e Legionella. A acne inflamatória também é uma recomendação para o tratamento dessa tipo de doença. A ação sobre as propneobactérias, acnes do folículo sebáceo. A doxiciclina e a minoxiclina são bem eficazes e induzem menos resistência bacteriana. Também pode ser indicado tetraciclina, doxiciclina e minoxiclina. Para o tratamento do anthrax, né, que é uma bactéria que produz toxina, a doxiciclina é uma boa recomendação para prevenir ou tratar, né? Pode ser utilizada com combinação com outro agente antimicrobiano, se estiver fazendo um tratamento de infecção inalatória do trato gastrointestinal. E algumas outras infecções. Os fármacos inibidores, né, as tetraciclinas, por exemplo, elas vão ter ação sobre os hemófilos, né, que causam o cancro mole, embora não seja a primeira opção. A tetraciclina também é eficaz no tratamento agudo e na profilaxia de leptospirose e também na doença de Lyme, né. Os principais efeitos adversos da classe da tetraciclina são os distúrbios gastrointestinais, tá? E, além disso, ela pode se depositar, né, nos ossos e nos dentes. E isso é prejudicial, principalmente em fase de crescimento, nas crianças e adolescentes. Lembrando que eles são agentes quelantes, então eles vão se ligar aos íons cálcio, por exemplo, dos ossos e vão se quelar, né, no osso, aparecendo, surgindo aquele amarelão dos dentes na criança. Tá? Algumas outras reações adversas são as reações de hipersensibilidade ao fármaco, a colite pseudomembranosa, principalmente quando provocada pelo Clostridium difficile e é potencialmente fatal. Pode causar irritação gástrica, né, aquela sensação de queimação e aperto epigástrico, desconforto abdominal, náusea, vômito, diarreia. E o principal efeito sobre os dentes, no caso a tetraciclina ou gilciclina, ela vai deixar aquela coloração acastanhada nos dentes, como eu já falei anteriormente. Toxicidade renal hepática, a demecloxiclina pode causar e também induzir o tipo de diabetes insípido nefrogênico. Tromboflebite, quando administrado por via intravenosa, né? Vertigem, insuficiência hepática e pode causar fototoxicidade. Os principais efeitos adversos é aquilo que eu já falei. As tetraciclinas elas podem ficar depositadas no esqueleto durante a gestação
e por toda a infância e pode deprimir o crescimento ósseo das crianças em lactentes prematuros. Então, ela é contraindicada, deve-se evitar a utilização das tetraciclinas em gestantes. A tigecyclina, ela corre o risco de ter atogenicidade, então ela não é aprovada em gestantes. Então, a principal contraindicação é em gestantes, né? E crianças menores de 8 anos de idade. Ela possui algumas interações medicamentosas com os diuréticos. Elas podem potencializar os efeitos tóxicos da tetraciclina. Íons divalente e trivalente vão diminuir a biodisponibilidade, tá? Potencialização dos efeitos de antidiabéticos orais como sulfonilureias e anticoagulantes orais como a varfarina. E, além disso, ela pode diminuir os efeitos dos anticoncepcionais orais. Bom, agora a gente vai partir para o segundo agente que também atua a nível, né, de inibição de síntese proteica, que a gente chama da classe dos macrolídeos. Então, os macrolídeos, ele vai ter como característica química o anel macrolídico na sua estrutura química, ligado a moléculas de açúcar. O protótipo dessa classe foi a eritromicina, que foi obtida em 1952 a partir dos Streptomyces erythraeus, e os seus derivados semissintéticos foram obtidos por a claritromicina e a azitromicina. E o mecanismo de ação dos macrolídeos, o fármaco ele tem a característica de ligar a subunidade, agora 50S, né, e bloqueia a formação da ligação peptídica nascente. O sítio, né, 50S, é próximo ao centro da peptidotransferase, que é uma enzima que vai alongar a cadeia polipeptídica. Sendo assim, quando se liga nesse local de ação, impede, né, essa formação do peptídeo nascente. Então, o alongamento da cadeia peptídica fica impedido pelo bloqueio do túnel de saída do polipeptídeo. Então, aqui você tem o RNA transportador chegando aqui na região 50S, e quando o fármaco se liga nessa região, você impede a formação dessa cadeia nascente. São agentes considerados bacteriostáticos, porém em altas doses são bactericidas. Para alguns micro-organismos é bem variado, né? Você pode ver que no quadro que os macrolídeos eles têm ação contra cocos gram-positivos, bacilos gram-positivos, gram-negativos, bacilos gram-negativos também, né? Então, por exemplo, infecções por clamídia, sífilis, pneumonia por micoplasma, difteria, doença do legionário, são algumas das aplicações que podem ter para os macrolídeos. Eu trago em destaque aqui que cometeu esse ano, no caso, né, por conta da pandemia do coronavírus, é a utilização da azitromicina na Covid-19, né? A azitromicina, ela pode ter uma atividade antiviral contra alguns RNAs virais. Ela já tem atividade in vitro, por exemplo, contra o vírus da Zika e o rinovírus. Ela também tem um efeito farmacológico como imunomodulador, que aí ela vai reduzir a exacerbação de doenças respiratórias crônicas, tá? E esse ano ela se tornou o segundo medicamento mais utilizado para tratar pacientes com Covid-19 sem nenhuma evidência científica. Então todo mundo lembra de que foi relatado um estudo in vitro que foi utilizado hidroxicloroquina juntamente com a azitromicina e que teve uma atividade retroviral para o vírus do coronavírus, né, que causa a Covid-19, mas que depois esse estudo foi refutado, foi retirado, né,
E a gente tem que tomar cuidado porque esses estudos, devido à pandemia, eles acontecem de maneira muito rápida, né? Então, foi muita coisa que se deixou passar batido. E isso acometeu, fazendo com que o fármaco se tornasse, né, no caso da azitromicina, o medicamento mais utilizado no mundo esse ano. E não teve nenhuma evidência científica comprovada que ele combatia o coronavírus. Então as pessoas começaram a fazer a utilização preventiva e também profilática da azitromicina. E aí eu trago um artigo de Reno colaboradores publicado agora na revista Lancet, né, que foi feito um estudo aqui no Brasil, que eles verificaram que quando foi administrada a azitromicina sozinha, não houve melhora clínica nos pacientes com Covid-19. Além disso, eles fizeram outro estudo em que associou-se com a hidroxicloroquina. Ele já sabia que a hidroxicloroquina ela não tinha efeito na progressão da doença, ou seja, não tinha uma melhora no quadro do paciente sozinho. E aí eles foram avaliar com essa associação, que todo mundo falou, né, que se teve no início da pandemia. E a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina não teve uma diferença significativa nos resultados dos pacientes, nem nos resultados na evolução do quadro clínico dos pacientes, e nem também na exacerbação dos efeitos adversos. Então eles concluíram, eles sugeriram, né, que a azitromicina pode não trazer benefícios aos pacientes, uma vez que a doença, né, ela tenha progredido e os pacientes necessitaram, né, de hospitalização. Então, o que achava-se da azitromicina não foi comprovado pelo estudo de Renner e colaboradores na revista Lancet, publicado em outubro deste ano. Então, a indicação da azitromicina para o coronavírus já não é mais, então, adequado. E aí, os mecanismos de resistência que os monocolídeos têm, né, com as bactérias é justamente aqueles que a gente já falou anteriormente, a bomba de fluxo, que vai fazer a extrusão do fármaco para fora da célula. Você tem uma diminuição da permeabilidade do fármaco para dentro da bactéria. Você tem a alteração, né, do alvo, a bactéria ela vai produzir uma nova proteína que não mais se encaixe, né, que não tenha mais o sítio de ação do fármaco, e aí você tem a alteração do alvo. E existe enzimas que vão colocar o fármaco para o meio extracelular. Então trago um quadro de farmacocinética sobre os macrolídeos. Todos eles possuem boa absorção por via oral, né? Uma meia-vida relativamente 2 horas de eritromicilina, claritromicina 3 horas e meia, a azitromicina já é um pouco maior. Apenas a eritromicina não tem conversão para um metabólito ativo, tá? E a excreção dos fármacos se dá através pela urina, né? Então, falando um pouco mais da farmacocinética, os alimentos interferem na absorção da eritromicina, azitromicina, mas pode aumentar a absorção da claritromicina. A eritromicina, quando administrada por via intravenosa, pode causar tromboflebite, né, nas pessoas. Todos eles possuem uma ampla distribuição nos líquidos corporais. E a eritromicina, inclusive, está presente em macrófagos, células do sistema imunológico e líquido prostático. A inflamação ela favorece a penetração dos fármacos. A claritromicina ela interfere com a biotransformação da teofilina e carbamazepina. Então, isso é uma interação farmacológica. E o ajuste de dose em pacientes com função renal comprometida tem que ser feito. Os efeitos adversos e contraindicações. Os distúrbios gastrointestinais, icterícia, né? Ototoxicidade. A eritromicina ela pode causar distúrbio epigástrico. A eritromicina pode causar icterícia. A alta dose da eritromicina pode causar uma surdez transitória. Pacientes com difusão hepática devem ser tratados com cautela, no caso com eritromicina. A teletromicina pode causar hepatotoxicidade, pode prolongar o intervalo QT e pacientes comprometidos com rins deve ter atenção e é contraindicado em pacientes com miastenias graves.
E as interações medicamentosas é que esses fármacos, eritromicina e claritromicina, eles podem inibir, né, as enzimas do citocromo P450. Então, fármacos que utilizam o processo de biotransformação dessas enzimas do citocromo P450 pode ter um aumento da concentração sérica, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, como a carbamazepina, teofilina, varfarina, entre outros. Uma terceira classe de fármacos que a gente vai falar que também atuam na inibição da síntese proteica são os aminoglicosídeos. Falar um pouco da história e a origem dos aminoglicosídeos. Em 1943, Vaska e colaboradores eles isolaram uma cepa dos Streptomyces griseus que inibiu o crescimento do bacilo, tuberculose e outros micro-organismos, né? Esse fungo, né, foi onde obteve-se o primeiro aminoglicosídeo, a streptomicina. E em 1949, a neomicina foi produzida pelo actinomiceto, Streptomyces frade, outro fungo. E em 1957, a carnemicina, que não é mais utilizada, foi produzida por o fungo Streptomyces carnemicitrus. Em 1963, originou-se a gentamicina e a nitimicina, né? Foi descoberta, na verdade, através de espécies de actinomicetos. E em 1967, outro fungo foi descoberto, o Streptomyces tenebraris, que para formar então a família dos aminoglicosídeos. E a estrutura química dos aminoglicosídeos eles são bastante peculiar porque trata-se de dois ou mais aminoácidos ligados por uma ligação glicosídica ao núcleo de hexose ou aminosilitiol. Então a gente tem a estrutura química básica dos aminoglicosídeos são açúcares. Então, por ser açúcares, eles são moléculas solúveis em água, são considerados como policátions e estáveis em pH 6 e 8. O mecanismo de ação é a inibição da síntese da polipeptídeo crescente, né, da proteína crescente da bactéria. Então aqui a gente tem uma figura onde você tem normalmente a produção da proteína bacteriana, né, na região 50S e região 30S. O aminoglicosídeo, aqui marcado em vermelho, ele vai se ligar aqui na região 30S e vai bloquear, né, a iniciação de síntese de proteínas bacterianas. E com esse bloqueio, você bloqueia a posterior tradução e estimula a terminação prematura, né, da síntese proteica. Além disso, pode ocorrer a incorporação de aminoácidos incorretos, fazendo com que haja a transdução errada das proteínas. Então, são os três principais mecanismos de ação pelo qual os aminoglicosídeos inibem como mecanismo de ação bacteriano. Então, ele tem atividade rápida, bactericida, quanto maior a concentração, maior a taxa de destruição da bactéria. Possui efeitos pós-bióticos, uma atividade bactericida residual após uma queda de concentração sérica, abaixo da concentração inibitória mínima. Uma difusão através de esporinas da membrana externa de bactérias gram-negativas, devido à sua hidrossolubilidade, né? Penetrando então nos espaços periplasmáticos dessas bactérias. O transporte ativo da membrana interna, né, é necessário tem uma necessidade de um potencial elétrico da membrana, no caso no interior tem que ser negativo, para impulsionar a penetração do fármaco. Então, isso quer dizer que exige uma dependência de energia, né, para o transporte do fármaco. E esse que a gente chama aqui de FDE1, ele pode ser inibido ou bloqueado pelos seguintes fatores: por cátions divalentes, hiperosmolaridade, redução do pH, condições anaeróbicas e
Isso acontece na redução de pH quando se tem, por exemplo, um abscesso ou uma urina hiperosmolar. Isso, então, tudo isso vai dificultar a penetração do fármaco na bactéria. Os aminoglicosídeos, as resistências a esses fármacos, pode ser de duas formas: natural ou adquirida. Essa resistência natural pode ser pode ser encontrada, em anaeróbios, estritos ou facultativos em anaerobiose, e uma resistência adquirida por mutação cromossômica ou através de plasmídios. O espectro antibacteriano dos aminoglicosídeos, eles são eficazes em bacilos gram-negativos aeróbicos, e também a canemicina e a streptomicina tem um espectro um pouco mais limitado em relação aos outros aminoglicosídeos. Em particular, ela não pode ser utilizada em infecções causadas por Serrate e Pseudomonas aeruginosa. Então, a farmacocinética desses fármacos, devido à sua estrutura química, eles são bastante peculiares. Eles podem ser administrados, né, por aplicação tópica, principalmente em feridas, e pode ocorrer o risco de toxicidade com uso prolongado. A administração parenteral no caso intravenosa ou intramuscular, sendo que a intramuscular é a principal via de administração, que atinge uma concentração plasmática em torno de 30 minutos. A via intravenosa, através da infusão por 60 a 30 minutos, é indicada somente para pacientes graves com queimaduras, em choque e infecções hospitalares. O fármaco aparece inalterado na urina e a administração inalatória da amicacina e da trombamicina para injeção tem que ser utilizado no controle de pacientes com fibrose cística que apresente infecções pulmonares crônicas caracterizadas, né, por pseudomonas aeruginosos. Eles são Eles possuem uma baixa ligação às proteínas séricas, como a albumina, com exceção da streptomicina. Então, com isso, o volume de distribuição dos fármacos é baixo. Em virtude deles ser policátios, eles não penetram na maioria das células, principalmente no nervoso central e nos olhos. Então, doenças que acometem essas regiões, dificilmente esses fármacos bactérias, na verdade, que causam infecções nessas regiões, dificilmente esses fármacos vão ser eficazes. Eles podem ser administrados em mulheres no final da gravidez. A administração do fármaco em mulheres no final da gravidez pode resultar em acúmulo do fármaco no plasma fetal e no líquido amniótico. No caso, a streptomicina e a trombamicina, ela pode provocar uma perda auditiva nas crianças. Uma grande fração da dose de administração do fármaco por via parenteral excretada em sua forma inalterada durante as primeiras 24 horas. Meia-vida deles são de cerca de 2 a 3 horas, aumentando de 24 para 48 horas em pacientes com comprometimento renal. A excreção quase totalmente por filtração glomerular, com ajuste de dose nesses pacientes com insuficiência renal. Podem ser removidos do corpo através de hemodiálise ou diálise peritoneal. Eles podem ser indicados juntamente com a associação com beta-lactâmicos ou glicopeptídeos. É uma estratégia na terapia de infecções bacterianas sérias, com suspeitas ou conhecidas, né? Então, você vai ter agente que vai inibir a síntese da parede celular, no caso, os beta-lactâmicos, e eles também, além dos agentes beta-lactâmicos, eles alteram a permeabilidade das bactérias, fazendo com que o fármaco, né, no caso, os aminoglicosídeos, possam penetrar facilmente, né, nas bactérias. Proporciona um efeito cinético na morte bacteriana e também impede que desenvolva resistências a agentes individuais. Então, as indicações clínicas, eles são indicados em infecções decorrentes de enterococcos, né, e pseudomonas aeruginosos. Então aqui a gente tem uma série de indicações clínicas, né, que os aminoglicosídeos podem ser utilizados. Por exemplo, infecções não complicadas nas vias urinárias inferiores, peritonite associada com a diálise peritoneal,
endocardite bacteriana, sepse, meningite, tuberculose, no caso a streptomicina e a kanamicina elas são indicadas, em peste, no caso a streptomicina, infecções sistêmicas graves, infecções da pele e das mucosas, no caso, como eu falei, bastante utilizado em pacientes com queimaduras, feridas e úlceras dermatosas infectadas, tem que ser utilizado a neomicina. Principais efeitos adversos: ototoxicidade, paralisia muscular, nefrotoxicidade e urticária. Essa disfunção vestibular e auditiva após a administração dos aminoglicosídeos pode ocorrer, né? O acúmulo e a retenção dos aminoglicosídeos nas células pilosas e tubulares proximais, ocorrendo então a nefrotoxicidade. Esse bloqueio neuromuscular, como eu falei, as paralisias, ela se dá maior na neomicina em comparação com a kanamicina, maior que a micamicina, gentamicina e trobamicina. E isso se deve ao fato que esses fármacos eles podem diminuir a liberação da acetilcolina nos terminais nervosos pré-juncionais e na sensibilidade do receptor pós-sináptico. A nefrotoxicidade, a vancomicina, poloximina, anfotericina C, B e clindamicina são nefrotóxicos, então tem que tomar cuidado nesse tipo de interações medicamentosas, porque você já tem fármacos que causam nefrotoxicidade e associando com alguns outros pode piorar o quadro do paciente. A ototoxicidade, diuréticos de alça também causam esse efeito adverso, então tem que tomar cuidado com associação com esse diurético de alça. Antagonismo, no caso com o uso de clorofenicol, clindamicina e macrolídeos, você pode ter o antagonismo do fármaco, né, devido à proximidade do sítio de ação desses fármacos com os aminoglicosídeos. Penicilina e os aminoglicosídeos não devem ser administrados através da mesma via de difusão, porque com o contato prolongado, os aminoglicosídeos carregados positivamente formam um complexo inativo com as penicilinas que são carregadas negativamente. Então, carga positiva com carga negativa vão se juntar e vão se anular. O clorofenicol, que é a outra classe de fármaco que também é utilizado, né, que impede a síntese de proteína bacteriana. Ele é produzido pelo Streptomyces venezuela e foi introduzido na clínica em 1948. Com o passar do tempo, verificou-se que o fármaco podia provocar discrasias sanguíneas graves e fatais. Atualmente, ele é só utilizado em infecções potencialmente fatais, né, quando não se tem nenhum outra indicação que o paciente está se dando bem. Então, ele é de amplo espectro antimicrobiano, bacteriostático para a maioria das espécies, embora possa ser bactericida, no caso para hemófilos, Neisseria e Streptococcus pneumoniae. Então, ele tem uma ligação reversível à subunidade ribossômica 50S no local da peptidiltransferase, né, e inibe essa reação de transpeptidação e vai evitar o alongamento da cadeia peptídica em formação. Então está aqui o mecanismo de ação dele, que ele vai se ligar nessa região 50S e impede a formação da proteína nascente. Pode inibir a síntese de proteína mitocondrial nas células de mamíferos, talvez pelo fato que os ribossomos mitocondriais dos mamíferos se assemelhem muito com o das bactérias, né? Ambos são 50S. De mecanismo de resistência, a gente tem acetiltransferase, que é codificada pelos plasmídios, vai inativar o fármaco. Os derivados acetilados do clorofenicol não conseguem mais se ligar aos ribossomos bacterianos. E com isso você diminui a sensibilidade do fármaco à bactéria devido a essa mutação nos ribossomos. A forma de administração por via oral, uma forma ativa, né? Por via intravenosa, você tem a administração do profármaco, né, o palmitato de clorofenicol. Ele se liga a 50% das proteínas plasmáticas. O fármaco ele atravessa a barreira hematoencefálica. Ele tem uma boa distribuição entre vários órgãos do sistema do nosso corpo.
Metabolismo hepático. A glicuronídeo inativo constitui a principal via de eliminação do clorofenicol e a excreção na urina após a filtração e secreção glomerular. Os principais usos terapêuticos do clorofenicol deve-se limitar às infecções pelas quais os benefícios do fármaco superam seu risco de toxicidade potencial, no caso por febre tifoide, meningite bacteriana, infecções por anaeróbios e doenças por rickettsias, no caso a brucelose. Causam reações de hipersensibilidade, principalmente em pacientes crianças, né, que causa a síndrome do bebê cinzento, que é uma toxicidade fatal em recém-nascido, especialmente em bebês prematuros, quando expostos a doses excessivas. Os neonatos têm uma baixa capacidade para formar o metabólito com glicuronídeo, né, e aí você tem, porque tem uma função renal subdesenvolvida. E aí você causa o acúmulo do fármaco, causando essa síndrome do bebê cinzento. Também pode causar toxicidade na medula óssea, causando anemia hemolítica reversível. Ela pode ser reversível, leucopenia e trombocitopenia. As interações farmacológicas. Ele é inibidor da enzima CYP450, fazendo com que haja um aumento na concentração sérica de alguns outros fármacos, como a fenitoína, a varfarina. E por fim, a clindamicina. Ela é um fármaco, é uma licosamida derivado do aminoácido ácido trans L4 propilínico fixado a um derivado que contém enxofre e ectose. Então, sua estrutura química, né, aqui presente, e ela também tem um mecanismo de ação semelhante aos macrolídeos. Ela vai se ligar na região 50S bacteriana, inibindo a síntese de polipeptídeo nascente. Tem uma atividade antimicrobiana, pode Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina, também são sensíveis à clindamicina. Já Staphylococcus aureus resistente à meticilina e Staphylococcus coagulados são frequentemente resistentes à clindamicina. Bactérias anaeróbias e a clamídia são sensíveis. De mecanismo de resistência, né? A resistência aos macrolídeos devido à metilação dos ribossomos, como eu já falei anteriormente, pode produzir a resistência da clindamicina. E as cepas que são resistentes aos macrolídeos por meio de bombas de efluxo também são sensíveis à clindamicina. Ela tem uma farmacocinética, pode ser administrada por via oral, parenteral e tópica. A via oral é rápida e quase totalmente absorvível, mesmo na presença de alimentos. O palmitato de clindamicina e o éster fosfato de clindamicina são profármacos e têm uma meia-vida de cerca de 3 horas. Tem uma boa ligação com as proteínas plasmáticas, se distribui amplamente aos tecidos e acumula-se nos leucócitos polimorfonucleares e macrófagos alveolares. Pode ser encontrado no leite materno, não atravessa a barreira placentária e a eliminação é através da bile fecal e maior parte do fármaco é inativado por essa via. Os usos terapêuticos da clindamicina em sepse peritonite causada por anaeróbios. Ela é uma alternativa às penicilinas, né? Infecções causadas por estafilococcus e streptococcus. No caso de malária grave associada com a quinina ou derivado de artemisina, pode ser utilizada para o tratamento de abscessos pulmonares, infecções pulmonares e pleurais por micro-organismos anaeróbicos. Os efeitos adversos, cerca de 22 a 20% dos pacientes apresentam diarreia. Alguns pacientes desenvolveram colite, pseudomembranosa causada pela toxina do micro-organismo Clostridium, exantemas cutâneos e eritema multiforme exudativo. As interações medicamentosas, ela pode inibir a transmissão neuromuscular e pode potencializar o efeito do agente bloqueador neuromuscular quando administrado concomitante.